Querido amigo, estamos diante do capítulo 20 do livro do Êxodo. Nesse programa, vamos estudar até o versículo 17, pois nesses versos temos o decálogo, termo grego para os 10 mandamentos, ou então as 10 palavras, conforme o original hebraico. Esta é uma passagem importantíssima da palavra de Deus e necessita de um estudo aprofundado. Aqui, a lei foi dada por Deus ao seu povo. Nos versos 1 e 2, temos a base para Deus apresentar a sua lei. Deus se apresenta como libertador. Portanto, eu sou o Senhor teu Deus. Significa, então, que Israel é dele, porque foi criado por ele e foi resgatado por ele. Mas, antes de estudarmos detalhadamente os 10 mandamentos, precisamos fazer 2 considerações. Primeiro, vivemos num tempo em que se diz que há uma nova moralidade. Mas a nova moralidade que se conhece hoje, já na verdade era conhecida antes mesmo dos 10 mandamentos. Estamos vivendo num mundo sofisticado, cheio de tecnologia, mas nós somos pecadores, como eram aqueles que provocaram o dilúvio e outros juízos divinos. Nós somos pecadores, transgressores das leis de Deus. Somos pecadores por natureza, e os 10 mandamentos nos mostram quão pecadores nós somos. Segunda consideração. Agora, muitos pensam que por pregarmos a graça de Deus, isto é, a salvação pela graça, que nós desprezamos a lei. Não, isso não é verdade. O apóstolo Paulo disse em Romanos 6:1 as seguintes palavras: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Se a pessoa pensar que pode continuar pecando, quebrando os 10 mandamentos, olha, na verdade, tal pessoa não demonstra ser um cristão. Eu creio que todos que têm sido salvos pela graça de Deus têm um profundo respeito e reverência à lei de Deus pelos 10 mandamentos. Mas afinal, o que é lei? Antes de entrarmos ainda nos 10 mandamentos, vamos definir essa pergunta, vamos responder essa pergunta através de 5 verdades. O que é lei? Primeira verdade. Alguém já definiu a lei como sendo a transcrição da mente de Deus. A lei é a expressão da mente de Deus para que saibamos o que ele deseja e o que ele requer de nós. Na lei temos a vontade de Deus para com o homem. Temos na lei a natureza e o caráter de Deus. Ela é a expressão da vontade santa de Deus. Isso quer dizer que Deus requer a perfeição da parte do homem. Requer obediência perfeita. E isso quer dizer que a nossa vida precisa ser pautada por esses princípios. A nossa noção do que é direito ou errado está completamente deformada e deturpada pelo fato do que? Da nossa natureza estar caída. Então a lei é uma revelação da vontade, do caráter de Deus. Uma segunda verdade é que lei, respondendo essa pergunta, o que é lei, só podemos saber o que é certo e o que é errado, porque Deus tem nos mostrado através da sua palavra, através da sua lei. Muitos perguntam, ora, por que é errado mentir e furtar? Porque Deus diz que é errado na sua palavra? É só por isso? Não. Há uma outra razão. Podemos dizer que, por exemplo, é para o bem da humanidade. E como seria maravilhoso se o homem não roubasse, não mentisse, nem furtasse, nem fizesse outras coisas contra o seu semelhante. Mas acontece que o homem não guarda os mandamentos. Como temos observado, então, a lei é uma expressão do caráter de Deus, mas a lei também, essa é a segunda verdade, revela a natureza do ser humano. O homem é pecador. Em terceiro lugar, uma terceira verdade, podemos dizer também que a lei é uma norma para a conduta do homem. A lei é que diz quando o homem está certo ou errado. As leis têm um poder muito grande que certamente revelam o poder do seu próprio Criador ou doador. Constatamos o poder que têm as leis naturais, as próprias leis naturais, que também foram estabelecidas por Deus, elas são poderosas. Veja só,
Pegue, por exemplo, a lei da gravidade. Se alguém quiser experimentar para ver se ela funciona ou não, e quiser subir num prédio e se jogar de lá, vai perceber que ela funciona mesmo. Ela opera com muita eficiência. Não podemos desobedecê-la e escapar dos efeitos da sua transgressão. Um indivíduo pode saltar do prédio mais alto da sua cidade e ter por alguns instantes uma sensação de liberdade e até de prazer, mas sofrerá logo depois com o impacto fatal no solo. Não pode haver ilusão, querido amigo. As leis devem ser obedecidas. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Essa daqui é uma lei implacável. Uma quarta verdade sobre a lei precisa ser esclarecida. É que, nessa verdade, nós entendemos que a lei é comparada e deve ser comparada com a graça. Se obedecermos tudo, tudo está bem conosco. Porém, se houver transgressão da lei, então tudo vai muito mal. A lei não faz por menos. As necessidades do homem não podem ser satisfeitas pela lei, porque a lei mostra apenas o que o homem deve ser. Porém, a graça apresenta o que Deus é. A lei revela o que o homem é de fato e revela também a sua incapacidade para se erguer moral e espiritualmente. Paulo argumenta em Romanos 3:19, em Romanos 8:3, que não existe nenhum problema com a lei, pois todo problema está conosco. Devemos, então, nos ajustar com a lei de Deus e não devemos ser apenas conhecedores dela. Não podemos ser meramente ouvintes da palavra, mas praticantes. Quem nos diz isso é Tiago, que diz também que o homem que é apenas ouvinte é como uma pessoa que vai se olhar no espelho. Essas pessoas olham para si mesmas e se veem na lei, porém continuam da mesma forma, porque a lei não transforma ninguém, como um espelho também não remove as manchas que porventura estejam no seu rosto. A lei tem essa função, ela revelar, só revelar exatamente como a pessoa é por dentro. A lei não pode alterar a nossa natureza, não pode alterar, não pode mudar o nosso coração, não pode transformar a nossa mente, apenas ela acusa as nossas faltas e nos condena. A lei não torna o homem pecador, porém, somente ela revela que nós somos pecadores na realidade. E, finalmente, uma quinta verdade sobre a lei é que a lei foi dada para trazer o homem a Cristo. Como já tivemos a oportunidade de mencionar, a lei é um pedagogo, isso é, um aio, que nos toma pela mão e nos leva até Cristo e nos diz: vocês são pecadores e necessitam de um Salvador. É a lei que nos conduz a Cristo. A lei nos mostra o que na realidade nós somos e nos conduz a Cristo, ao Cristo crucificado. Ficar apenas com a lei, desejando uma vida melhor, mais limpa, mais pura, mais correta, é mesmo que aquele mecânico que vem ao espelho esperando que o espelho lhe limpe o rosto, limpe as mãos, que está sujo de óleo. Não, isso é impossível. Não devemos procurar a palavra de Deus como espelho, esperando alguma aplicação mágica dela nos nossos corações. Não, não. Temos que ler a palavra, conhecermos a nós mesmos e procurarmos o quê? A cruz de Cristo, procurarmos o Senhor Jesus. Sem o sangue de Cristo, não temos remissão dos nossos pecados. Sem o sangue de Jesus, não podemos ter os nossos pecados perdoados. O sangue de Jesus, Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A lei nos conduz a Cristo e Cristo nos purifica de todo pecado. Querido amigo, essas verdades são importantes e devem ser aplicadas em nosso viver, porque delas depende a nossa vida cristã. Agora, permita-me fazer uma pergunta. Você tem entendido a lei dessa maneira? Saiba que só quando entendemos claramente a nossa relação com a lei é que a nossa vida cristã será desenvolvida de um modo satisfatório e agradável a Deus, a nós e ao nosso próprio Senhor. Agora eu quero convidá-lo a estudarmos agora mais diretamente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são direcionados a duas relações. A primeira relação é dedicada ou se refere a Deus e o homem.
e uma outra é dedicada ao relacionamento entre o homem e o homem. Então vamos notar os 4 primeiros mandamentos que se referem ao relacionamento de Deus ou do homem com Deus. Vamos lá. Primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Aqui temos uma condenação ao politeísmo. Havia naquele tempo muito politeísmo, isso é, a crença na existência de muitos deuses. Ao invés de adorar o único Deus e o Criador, muitos descrentes adoravam todo tipo de deuses. Para eles, existiam deuses da fertilidade, da bebida, das plantações, deuses da natureza, o sol, a lua. Na verdade, uma enormidade, uma série interminável de deuses, como vimos que era a crença dos egípcios. O apóstolo Paulo, muito tempo depois, destacou o fato até dos atenienses serem muito religiosos, pois além de vários altares dedicados a diversos deuses, eles não querendo desagradar a nenhum dos deuses, eles tinham um altar dedicado a quem? Ao Deus desconhecido. É isso mesmo, você deve se lembrar dessa passagem. Querido amigo, você percebe a loucura do politeísmo? Ao invés de adorarem apenas o Deus Criador, inventaram e adoravam até deuses que nunca foram deuses. Como é impressionante vermos a insensatez do ser humano sem Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essas são as palavras literais dos versículos 4 e 5. Podemos dizer que isso não nos afeta. Alguém pode falar: não, eu não adoro ídolos, então não é para mim. Ah, mas muitos estão fazendo exatamente isso, meu querido amigo. Muitos estão adorando imagens de outros ídolos. É importante lembrar aqui que muitas vezes, muitas coisas são transformadas por nós mesmos, em ídolos. Por exemplo, a bebida alcoólica, o fumo, as drogas ou até a comida podem ser transformadas em ídolos por aqueles que não creem. Muitos transformam até o sexo num ídolo. Mas muitos de nós adoram o dinheiro, adoram a carreira profissional, adoram a família, adoram o cônjuge ou os filhos. Enfim, uma série de outros ídolos. E esses ídolos se tornam verdadeiros deuses para muitos. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, a tudo que damos o lugar de prioridade, de importância exagerada em nossas vidas, se transforma em ídolo. E Deus diz: não farás para ti imagem de escultura. Deus rejeita as imagens, sabe por quê? Porque ele se revela a si mesmo. Ele não quer e nunca quis ficar sujeito à imaginação humana que queria representá-lo de alguma forma. Deus, no tempo certo, iria revelar-se. E de fato ele se revelou, se mostrou como ele é, na pessoa do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira imagem do Deus invisível. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, conforme o versículo 7. Aqui nós vemos Deus condenando a utilização do seu nome santo, como uma fórmula, veja só, uma fórmula mágica, ou até um fim perverso, como enganar, blasfemar, jurar falsamente, principalmente jurar falsamente usando o seu santo nome. Em nossos dias, a blasfêmia tem sido usada sem se dar conta de que se está blasfemando. As piadas de mau gosto envolvendo o nome de Deus têm sido constantes. É errado tomar o nome de Deus em vão, porque Deus é Deus. Ele é santo. Muitos não sabem conversar sem cometer esse pecado, profanando o nome de Deus. O vocabulário de muita gente está cheio de palavras profanas e blasfemas. Mas, ao mesmo tempo em que falam mal uns dos outros, eles também usam o nome de Deus de uma maneira muito errada. O Senhor Jesus nos ensinou, quando nós oramos, devemos santificar o nome do Senhor. E o próprio Senhor Jesus santificou o nome de Deus ao morrer por nós, conforme nos diz a passagem de João 12, 27 a 28.
Quarto mandamento agora, vamos ver. Lembre-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o último mandamento referente à relação homem-Deus. Conforme os versículos 8 a 11, agora temos o sábado, que foi dado à nação de Israel como um modo incomum até. Deus disse que aquele era um concerto entre ele, Deus e os filhos de Israel. O dia não é importante. Depois de tantas mudanças de calendários na história, é impossível se saber hoje qual de fato era o sétimo dia ou o sábado. Mas eu penso que isso não é o mais importante. Não faz diferença. Conquanto que se guarde um dia por semana, um entre 7 dias. Nós reconhecemos o domingo como o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, como nosso dia de descanso. A ordem é para que tenhamos um dia de descanso, e essa ordem está fundamentada, veja bem, querido amigo, na ordem da criação, porque de fato o Senhor Deus descansou no sétimo dia, e na ordem da redenção, porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana agora. E essas duas fundamentações trazem a imagem de Cristo como Criador e Redentor. A igreja primitiva guardava o domingo como seu dia de descanso, conforme lemos em 1 Coríntios 16, 2. Vou repetir, 1 Coríntios 16, 2 nos mostra que a igreja primitiva guardava o domingo, o primeiro dia da semana, como seu dia de descanso. Agora vamos ver os 6 mandamentos relativos às relações entre os homens. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Conforme o versículo 12, nota-se que o pai e a mãe devem ser as primeiras pessoas que devem ser honradas. As relações interpessoais começam pela família. A honra aos pais é o fundamento da família, e a família é o fundamento e a base para a sociedade. A advertência à quebra desse mandamento era entendida como uma desonra ao Senhor. Por isso, os filhos nunca deviam desprezar seus pais ou desonrá-los de forma nenhuma, de maneira alguma. Mas, ao mesmo tempo, que bênção! A promessa pelo cumprimento desse mandamento é uma das mais preciosas. Os nossos dias serão prolongados. 6º mandamento, não matarás. Conforme o versículo 13, ninguém deve matar, ninguém tem o direito de matar. Por quê? Só quem tem o direito de tirar a vida é quem nos dá a vida. E é só Deus que tem esse poder para nos dar vida. Não se deve odiar o próximo, porque quando o ódio e a ira dominam o coração, então, como o Senhor Jesus disse lá em Mateus, já se cometeu o crime do assassinato. A vida humana é sagrada. Por quê? Porque o homem é feito segundo a imagem de Deus. 7º mandamento, não adulterarás. Conforme o versículo 14, esse mandamento aplicava-se tanto ao homem quanto à mulher. Estamos vivendo agora num tempo quando se fala muito em revolução sexual. Mas esse é um assunto muito antigo até. Não há nada de novo a respeito desse velho assunto. Os adúlteros sempre existiram. Adultério é qualquer relação sexual fora do matrimônio. Deus condena isso claramente aqui e ninguém pode mudar os mandamentos de Deus. Esse mandamento ainda está de pé, em plena vigência, como os demais, e deve ser respeitado, pois ele também é um pecado contra Deus, conforme lemos a expressão de José em Gênesis 39, 9, quando a mulher de Potifar queria que ele se deitasse com ela. Vamos para o 8º mandamento. Não furtarás. Conforme o versículo 15, esse mandamento objetivava preservar a comunhão da comunidade da aliança. Talvez a proibição original era para se evitar o rapto que conduzisse à escravidão, mas certamente todos os outros tipos de furto estavam incluídos. Há uma clara ligação entre esse mandamento e o 10º que logo veremos. Agora, 9º mandamento. Não dirás falso testemunho, conforme o versículo 16. Esse mandamento envolvia a linguagem honesta, os juramentos e os votos, pois um falso testemunho bem feito seria equivalente ao assassinato.
Para se evitar então tal problema, a testemunha deveria ser também a executora, conforme nós vamos ver em Deuteronômio 17:7, a tal ponto a se tornar culpada do sangue se ela estivesse mentindo. Agora o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Conforme o versículo 17, enquanto os outros referiam basicamente às ações, esse mandamento referia-se aos pensamentos. O verbo no hebraico é neutro, não se refere somente aos maus desejos, mas se refere também ao impulso interior que leva à ação de apropriar-se da propriedade do alheio indevidamente. É apenas quando esse desejo é mal orientado para aquilo que pertence a outrem é que tal desejo se torna errado. O pecado normalmente se origina de um desejo errado, conforme Tiago, capítulo 1, 13 e 15. O apóstolo Paulo diz que a cobiça é idolatria, conforme lemos também em Colossenses 3:5. Sim, querido amigo, são esses os mandamentos que Deus colocou para o povo de Israel. Então, assim, chegamos ao final do estudo do Decálogo, das 10 palavras, dos 10 mandamentos. No próximo programa, terminaremos o estudo desse capítulo 20, isso é, os versículos 18 a 26, nós vamos abordá-los. E também estudaremos todo o capítulo 21, com todos os seus 36 versículos. Ali nós teremos várias normas, várias outras condutas que o povo de Israel deveria seguir. Lembre-se que nós falamos que do capítulo 19 até o 24 são todas as leis que Deus estava dando para Moisés para que o povo de Israel obedecesse. Querido amigo, então estamos chegando ao final de mais um período de estudos. E agradeço realmente a Deus pela oportunidade de, junto com vocês, podemos meditarmos livremente na sua palavra. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.